Já tá indo. Uhum. Então, ok. Pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa reunião virtual, ao nosso encontro de sábados, hoje 5 de setembro de 2020. Tô vendo a Vânia ali. É uma alegria estar com todos vocês. Aliás, a nossa reunião de ontem parece que deu uma atiçada na saudade, gente. Logo, logo a gente tá junto, se Deus quiser. Por isso que às vezes a gente tem que valorizar a vida, realmente. Porque às vezes a gente tá numa rotina, a gente percebe o valor. A gente entende a graduação milionária, riquíssima que é o contato com os amigos. Aí o distanciamento parece que, puxa vida, aquilo tudo parece que era muito mais valioso do que eu pensava. O que significa isso? Acho que significa a nossa própria vida. Enquanto a gente está aqui, a gente tem uma rotina, tem o dia a dia, as coisas. A gente não... Acho que a gente vai sentir muita saudade depois. Vai dar muito mais valor. Parece que quando a gente fica sem, a gente valoriza mais. Então a gente tem que ter uma ideia seguinte, né? Todos os momentos da nossa vida, todos os instantes que sejam marcados pela seguinte condição desde já estipulada. Um dia eu vou sentir saudade desse momento. Um dia eu vou sentir saudade desse dia. Todos os instantes que estejamos vivendo. O que nós vamos fazer hoje, o que nós já fizemos, o que nós vamos fazer amanhã, durante o transcurso do fato, da vivência, da situação, do relacionamento, vou sentir saudade desse dia. Às vezes até dos dias tristes a gente sente saudade, porque parece que, né, tudo leva a uma coisa boa, mas tudo bem. Vamos sentir saudades, tá bom? Não vou me aprofundar muito, porque senão eu me perco. Nós vamos nos preparar para o nosso passe. E vamos fazer o seguinte: passe o passe. Passe o passe. Isto é, o passe que a gente recebe, a gente vai passar para frente. A gente vai passar o passe. A gente vai vibrar pelas pessoas, onde estivermos, estaríamos mentalizando uma vibração, jogando energia sobre as pessoas, fazendo desse mundo um mundo melhor a partir dos nossos sentimentos, pensamentos e da nossa energia, da nossa vibração. Se a gente está triste, está amargurado, está aborrecido, vamos dar uma reviravolta quanto possível aí na nossa mente. Vamos pensar coisa boa, vamos tentar ficar alegres. Alegrai-vos, é chegado o reino dos céus. Vamos ficar alegre, tudo passa, tudo se resolve, tudo dá-se um jeito e a gente vai acabar encontrando uma saída para esses problemas momentâneos que estamos vivendo. Não deixemos que eles se intensifiquem à vontade, se que tenha participação nossa. Espera aí, as coisas não estão indo bem no meu íntimo, na minha mente. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Não deixa solto. Não deixa solto, vamos fazer a nossa parte de fato. Ajudemo-nos e o céu nos ajudará. Segundo dizem, hoje é dia dos irmãos. Eu vi isso aí. Dia 5 de setembro, dia dos irmãos. Então, abraços aos nossos irmãos e todos que têm irmãos consanguíneos, a começar por eles, né? Que nós os abracemos, os envolvamos, mantenhamos e solidifiquemos as nossas amizades. Há famílias cujos irmãos têm dificuldades de relacionamento por causa das questões que vêm do passado. Mas só de nascer no mesmo lar, ter aquela consanguinidade, ter aquela mesma origem, os mesmos pais, já quebra uma porção de coisa. Já alivia uma porção de coisa. Às vezes os irmãos não se dão bem um com o outro, mas sai à rua, por exemplo, alguém fala do seu irmão, você fala, respeito com o meu irmão aí, não fala do meu irmão. E às vezes a pessoa nem se dá muito bem com o irmão, mas o defende. Então, quer dizer, já houve um passo além na aproximação, trégua em qualquer desavença, em qualquer problema do passado, que nós temos muitos. Mas deixa pra lá.
é para deixar para lá, porque Deus fez assim. É para a gente deixar o passado lá para trás. Então, Dia dos Irmãos. Vamos passar o passe e Dia dos Irmãos. E outra coisa que antes de nós começarmos a gente gostaria de lembrar, porque agora que é o momento, depois não teremos, é da importância do nosso 7 de setembro, que é o feriado de segunda-feira. Puxa vida, essa pátria aqui é a nossa querida... As fronteiras, por enquanto, elas existem, são imaginárias. Fronteira, separação de uma coisa ou de outra, até aqui vai tal terra, daqui para cá vai outra, tem o rio que separa, mas é tudo contínuo. A terra deveria ser uma pátria só, uma nação só, um só povo, uma só espécie, nós, irmãos, todos nós. Mas, por enquanto, ainda temos os países e vamos viver consoante como temos no momento. E nós temos o nosso Brasil, pátria amada. Então é o dia da nossa independência, o dia que nós nos tornamos pátria, lá em 1822, né? Que foi lá a independência, um monte. Então esse país, e lá tem Longivá no hino da independência, brava gente brasileira, Longivá, Longivá, temor servil. A gente não tem que ter medo de ter aquele servilismo medroso. Temor servil vai para longe, não é de brasileiro. É a nossa pátria, brava gente brasileira, ou viver, morrer ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Isso, e a gente tem que torcer muito para que a previsão de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho se concretize. Aliás, é o maior país espiritualista do mundo. E aqui nós somos ricos em muita coisa, inclusive em fraternidade mesmo, e em espiritualidade também. Os outros são nossos irmãos e tudo ok, tá certo, mas quiçá estejamos aqueles que nós nascemos aqui, que nascerão, sejamos a pátria que possamos abraçar o mundo. Puxa vida, que gosto, que alegria, sem fronteiras abertas para todos, receber todos irmãos, país de muito amor. Então a independência é bastante significativa para nós comemorarmos. Vamos pensar que muitas vezes nós espíritas que estamos no espiritismo nem nunca vemos espíritos, né? Já falamos isso, não percebemos. Tem gente que não tem prova nenhuma da existência da imortalidade. Nunca viu um espírito, às vezes sonha durante a noite, mas não lembra. Não tem prova da reencarnação, mas crê. E nós chegamos num determinado estágio, às vezes, das nossas existências, do nosso pensamento, da nossa cogitação, das nossas cognições e sinapses, que pra gente fica difícil absorver outras coisas. Se a doutrina dos espíritos, se o espiritismo não for verdadeiro, nada o é. Para nós nada interessa, porque a gente vai ver sentido somente na continuidade, no prolongamento, na equalidade, na oportunidade que todos têm de crescer, de evoluir, de se reencontrar, de se rever, de se reajustar, de ressarcir. Senão não tem jeito. Já falamos e repetimos que não tem nada desse negócio de ir um para o céu, outro ir para o inferno, essa separação drástica, juízo final e ficar alguém condenado, pena eterna, ou ficar dormindo, ou voltar ao nada. A vida continua e a gente sente que é assim. Isso parece que é uma coisa que está íncita em nosso íntimo. Então não tem como retroceder, não tem como voltar atrás. Nós sentimos isso. Então por isso que nós vibramos, pedimos por aqueles que já se foram, por aqueles que estão desencarnando, que estão desencarnados, que estão no mundo espiritual. Somos abertos ao mundo dos espíritos. Nós devemos sempre estar atentos nas nossas existências, sempre considerar as nossas reflexões. O Espiritismo nos diz, a doutrina, as mensagens espíritas fartas, riquíssimas. A gente sempre deve pensar no minuto seguinte. Como assim? Evitar impulsividade, evitar atitudes drásticas, refletir um pouco mais e se aquietar um pouco mais. Talvez a doutrina dos espíritos nos ajude muito nesse sentido. Às vezes nós, por impulsividade, somos surpreendidos por questões que faltou pensar. Eu não sei o minuto seguinte, não tem como saber. Mas eu sei que eu posso ter cuidado. Às vezes a pessoa vai abrir uma lata de sardinha e se corta, porque não tomou cuidado.
Vai trocar uma lâmpada, leva um choque porque não tomou cuidado. Vai subir uma escada, não percebe, não vai com calma. E assim em todos os momentos das nossas existências, a gente tem uma certa cautela. E daí partir para uma possibilidade de uma reflexão maior. Meditar mais, refletir mais. Isso é muito importante e é bastante espiritualista. Uma das razões precípuas da doutrina dos espíritos é a inseparabilidade. Quase que treinei para falar essa palavra para não engasgar. Inseparabilidade. União do mundo espiritual e do mundo físico. O mundo físico somos nós e o mundo espiritual. Para que estejamos juntos de mãos dadas. Foi detectada a existência desse mundo invisível para que nós caminhemos juntos. Nós ajudamos os espíritos nos ajudam. Não existe mais aquilo de sermos uma sociedade humana tão somente. Existe a sociedade extrafísica espiritual. E aqueles que estão na pátria espiritual retornam ao mundo físico. E a grande maioria dos espíritos, não obstante existirem espíritos desavisados, equivocados, mauzinhos, existem mauzinhos, como existem pessoas e homens mauzinhos também, maus, vamos falar assim. Mas não é a grande maioria, não é a grande maioria. Nós observamos que nas nossas vidas, no bairro que moramos, na nossa sociedade, na nossa convivialidade, nas pessoas do nosso convívio, a maioria é mediana. A gente não está diante de pessoas assim perversas, maldosas, pessoas terríveis. Existem essas pessoas que precisam ser ajudadas, precisam ser orientadas, precisam ser detidas, precisam ter corrigendas, nós sabemos disso, mas não é a maioria ainda. Não obstante a maioria de nós ainda sermos egoístas, ainda sermos exclusivistas, ainda sermos bairristas, paroquianos, é a gente que tem razão, a gente quer se impor, a gente é orgulhoso, a gente é um pouco maledicente, mas não vamos dizer que sejamos criminosos. Então estamos assim num processo de corrigenda, lentamente estamos indo. Então essa inseparabilidade a gente tem do mundo espiritual, evidentemente que pessoas muito semelhantes a nós. Eles não têm assim aquela estrutura de tanta maldade, tanta sapiência e sabedoria. Existem os que são maus e existem os ótimos que estão acima. O nosso convívio está na área mediana. Por isso nós temos que ter o quê? A atenção, para que possamos nos melhorar. E nós precisamos ter respeito ao nosso corpo, que é o instrumento que nós temos aqui enquanto estamos na Terra. Esse respeito é fundamental, é o instrumento nosso, né? E temos que ter um culto ao bem, sobremaneira. Cultuar o bem. Cultuar o bem significa fazermos o que possa ser melhor. Fazemos aquilo que não seja condenável. Aquilo que propriamente não nos envergonhe. Digamos que inventassem uma filmadora que captasse os pensamentos, captassem as ideias, captassem os devaneios. Talvez tivéssemos muitas coisas de que nos envergonharíamos, eu tenho. Então, nós temos que corrigir, nós temos que retificar, nós temos que ir melhorando isso. Isso é cultuar o bem. Isso é estar atento. Porque às vezes os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos devaneios, as nossas fantasias, as nossas intenções começam a viajar e vão indo. E a gente que é o maestro, o coordenador, está dissonante. Esse instrumento está fora de tom. Esse pensamento está fora. Está dando um agudo que não deve. Está isso, está aquilo, está aquilo outro. Vamos conseguir a partitura. Qual que é a partitura? São as notas. Que notas são essas? O Evangelho, a lei de Deus, a ética, corrigenda, honestidade. É fácil falar, né? Mas o dia a dia que nos põe na peleja, na luta, na dificuldade. Esse dia a dia, ele existe exatamente para a gente aprender. Ah, mas é difícil, eu estou num lugar complicado. Problema seu, né? A gente foi ali
atraído, ou atraiu a situação, ou foi atraído pela situação. Não tem como tirar o corpo fora. A doutrina espírita é bastante contundente. Ela é bastante consoladora, é o consolador prometido. Mas ela é bastante esclarecedora também. Consola e esclarece. Consolar às vezes é passar a mão na cabeça. Não, meu irmãozinho, tá tudo bem. Mas às vezes tem que... Opa, peraí. Você, Carlos, fazendo errado. Você tá querendo o quê? Colo? Consolo? Justificativa? Desculpa, você tá agindo errado, meu amigo. Não é assim que se faz. Reflita. Quer fazer errado? Faz. Você já sabe o certo? Faz errado. E se não sabe o certo, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Perdoa porque não sabe o que faz. Está perdoado, mas fez o que fez, como é que fica? Vai ter que aprender. Então a gente tem que tirar vantagem da vida terrena. E as maiores vantagens possíveis para a gente, quando for para a vida eterna, que é a verdadeira vida, conversa de espírita constante e contínua. A verdadeira vida é a vida espiritual. Já dá para saber disso aí assim, de cor e salteado. Células físicas, células materiais não têm vida sentimental, emocional, ideal, criatividade. Quem tem tudo isso é alguma coisa que está aqui, aí, que se chama alma, espírito. Isso é imperecível. Nós não somos heróis com super força, não somos. Mas também não somos bandidos, então, vamos dizer assim. E nem somos anjos inabordáveis. Nós estamos na média. Vamos entender isso, que estamos na média. Pensar em nós, que a gente tem amor e ódio, simpatia e desafeto, alegria e tristeza, otimismo e pessimismo, inteligência e burrice, acerto e desacerto, otimismo e pessimismo, né? A gente tem tudo isso. Faz parte da nossa existência essa contradição. E nós temos o quê? Fases. A nossa vida é com fases. Não tem nada permanente. Nada. Nós começamos lá como bebê, passamos a infância, adolescência, que não é aborrecência. O pai que chama, que diz que existe aborrecente, é o pai que é problemático. Por pior que seja o filho, porque você viu nascer, você viu pequenininho ali, ó. Não falava nem uma palavrinha. Era até para falar papai e mamãe demorou para andar. Você tem tudo na sua mão e aí você agora é aborrecente. Você não tem controle, não tem paciência. Tem os karmas da vida, né? Então nós temos fases. Daí da adolescência para a juventude, aquela juventude complicada que a gente, cheia de ilusão, cheia de erros e acertos. Depois a idade adulta, depois a idade madura, até chegarmos à velhice. Quando a gente é jovenzinho, a gente se acha o máximo, né? Depois você vai ficando numa certa idade, você se acha mais ou menos. Vai chegando numa certa idade mais, você vai achando que você já não é grande coisa. E mais pra frente, você vai falar, eu sou burro, meu Deus do céu. Quanta coisa errada, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Mas isso aí, então quer dizer, são fases. E nessas fases tem sonhos flutuantes, cada fase. Você sonha certas coisas e tem aquelas paixões sombrias que a gente enfrenta nas nossas fases. Coisas que às vezes nos dão uma guinada para cima e que podem levar a gente para o despenhadeiro. Conforme a fase que a gente está atravessando e conforme o que está prevalecendo em nosso íntimo, essa fase poderá passar e deixar o quê? Deixar aí um rastro, né? Deixar um rastro, uma pegada, vamos falar assim para falar a palavra séria, uma pegada meio pesada, né? Meio negativa na nossa lembrança. Então é melhor que a gente faça o melhor possível. E a gente tem uma coisa para a gente adquirir luz, é um tesouro. Que tesouro que a gente tem? É o tesouro do tempo. Pode parecer que não é nada, mas o tempo é altamente significativo. 24 horas é tempo para chuchu. Se a gente falar aqui, vamos ficar 5 minutinhos quietinho, vamos fazer 2 minutos de silêncio aqui na projeção, vocês vão desligar, vocês não vão aguentar. Nossa, 2 minutos é muito tempo. 1 minuto é muito tempo. Se ficar aqui 30 segundos, vocês esperam um pouquinho, já que eu continuo.
Meu Deus, é muito tempo. Tudo o tempo é o que pode nos fornecer muita luz, muita luz. No íntimo nós conhecemos o quê? Nós sabemos o que é um coração aflito. Já o tivemos, teve fases que estava assim, que o nosso coração estava muito aflito, estava transtornado. Meu Deus, que dificuldade que eu estou passando. Passou. Sabemos o que é ilusão, sabemos o que é dor. Todos nós. Só não sabe o bebezinho que está nascendo nessa vida. De outras vidas sabe, de outra vida esquece. Fala dessa vida. Sabemos o que é um lar em provação. Quem de nós não teve provação no lar? No lar paterno, materno, no lar nosso, no nosso lar atual. Teve provação. A vida tem provações. Separação, doença, tem. Vai chegar um dia a nossa hora do adeus. Temos um caminho de lutas. Quantas lutas? Esforço. Adaptação profissional, trabalho, estudo, passar em vestibular, estudar, emprego, perde emprego, vai para outro emprego, namora. Quantas lutas, dificuldades. Os nossos desvarios. Quem não teve está isento, que maravilha, parabéns. E os desvarios do ciúme? Ciúmes que nós tivemos, os momentos de contenda, de desconfiança, de orgulho, o nosso egoísmo, o engano da posse, coisas que nós achávamos que eram nossas, que perdurariam para sempre e que não estão mais conosco, que às vezes nem falta fazem. Conflito das emoções, as nossas emoções conflituosas, quantas vezes, né? E aí, principalmente, o encontro e a resistência dos nossos pensamentos. Pensando tal coisa, estou pensando, aí de repente não posso pensar. Você vê como a gente é complicado? Como que a estrutura humana, psíquica, mental é complicada? Só se a gente for muito indiferente, a gente mesmo viver empurrando com a barriga, como se diz, de qualquer jeito, sem parar para pensar. Sobre os fatos que acontecem na nossa vida, a gente tem que o quê? Valorizar os recursos para reestruturar o nosso destino. Olha que palavra, reestruturar o nosso destino. Por que reestruturar? Porque nós não fomos feitos prontos, acabados, e nós não estamos reestruturados. Mas a gente veio de longe, de muitas experiências, de várias vidas. Vidas físicas, em condições as mais variadas. Não dá nem pra gente saber o que a gente foi, como foi. Como no futuro a gente não vai saber o que a gente está sendo agora, a gente não vai lembrar. E vida que nós tivemos, que a vida é uma só. Vida que nós tivemos no mundo espiritual. O que fizemos? Onde estávamos? Umbral, trevas, regiões de luz, semiluz, por aqui, nos domínios domésticos das casas dos nossos pais e avós. Por isso fomos chamados à reencarnação ali naquele ambiente, no meio da família, naquele ambiente que estava tio, tia, avó, pai, mãe, desde a infância a gente convivendo ali com eles, vindo já de outra existência e agregado no mesmo grupo. De repente desvia, vai para outros cantos, nasce em outro país, no outro local, se separa. A constelação familiar é muito maior do que a gente supõe. Aí eu gosto dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, dos meus irmãos, isso é tudo para mim. Não, tem muito mais. Tem muito mais pessoas que nós amamos e que nos amam, que não estão aqui. Estão na esfera espiritual. Não nasce todo mundo junto ao mesmo tempo. Agregamos e conhecemos novas pessoas, nos distanciamos de outras. Assim é que a experiência se vai. Às vezes nós precisamos fitar a amplitude celeste. Olha, fitar a amplitude celeste, o céu. Seja através da oração, da prece, do devaneio, da elevação mental. Fitar a amplitude celeste para a gente ganhar, incorporar energia para seguir avante no nosso futuro. Seguir avante. E às vezes, e são muitas, nós precisamos fitar, não a amplitude celeste, fitar o chão terreno. Trilho terrestre, para ver que o nosso presente
é o nosso ontem concretizado. O que nós fizemos no passado recente ou no passado remoto. Aí a gente tem que olhar para o chão, olhar para a terra, para a nossa vida. Precisamos observar-nos por dentro, analisar-nos, adentrarmos no nosso íntimo, ir para o chão de fábrica. Sabe, em empresa que fala chão de fábrica, a produção. A gente tem que ir para a produção, para o chão de fábrica, o nosso chão de fábrica íntimo, para ver o que a gente está produzindo. O que nós estamos produzindo para o futuro? O que a gente está fazendo? O rumo do futuro, que é para lá que nós estamos indo. Não adianta supor que nós vamos chegar ao nada. Não vamos chegar ao nada. A vida não para. A vida continua. Quantos de nós aqui estamos? Queremos quanto mais tempo de vida aí? Vamos lá. Qualquer um de nós vai dizer, eu queria mais uns 50 anos aqui. Porque a vida na Terra é agradável, né? A gente sabe, mesmo quando é desagradável, a gente sabe que é agradável, que é melhor do que lá no mundo espiritual, por causa do esquecimento, por causa da oportunidade. Cometemos um grave delito, um grave equívoco quando queremos por fim a vida. Então muitos queremos prosseguir, e a gente tem o futuro, e tem o futuro depois do futuro, que é além, a vida espiritual. E o que é esse futuro? Nós estamos rumo a ele. O que ele vai nos dizer? A voz silenciosa do plano divino nos diz. Que voz silenciosa é essa? O plano divino é silencioso. A voz de Deus é silenciosa. Ah, mas como silenciosa a voz de Deus? O trovão é uma manifestação de Deus, o terremoto é uma manifestação. Esse silêncio é maior do que o som. Nós temos o silêncio da natureza, o silêncio do encanto, o silêncio das auroras, os silêncios dos poentes, das estrelas, da lua. Ao mesmo tempo que não tem silêncio, deve ter uma vibração. A Terra gira e faz barulho. Existe uma atmosfera. Aquele Mesmer, que é do magnetismo, ele dizia que ouvia o som da Terra girando. Acho que ele estava viajando, né? Mas eu não vou dizer que seja mentira. Há uma vibração. Existe a atmosfera, a Terra gira, aqui o som propaga. A beleza, o encanto das flores, das nuvens, da chuva, da neve, das estações, da primavera, do verão, do outono, esses ipês amarelos que estão por aí. Aqui perto tem. Beija-flor que chega ali, beija a flor e sai. Mas também tem lá o rinoceronte, o hipopótamo, o jacaré. Tem tudo na natureza, a diversificação e tudo merece o nosso amor, o nosso respeito. A beleza que se fala silenciosamente, a beleza divina das estrelas, do infinito, nos fala em silenciosamente a beleza divina. Tudo que é belo, o arco-íris, a chuva, aquele céu no amanhecer que fica com aquelas tonalidades indefiníveis, nenhum pintor consegue reproduzir. E no poente também não. Tanto na aurora como no crepúsculo. Isso sem imaginar nos inúmeros, infinitos lugares onde os raios de sol estão se projetando nesse instante, né? Tem lugar que está anoitecendo, outro está amanhecendo, fusos horários, né? A Vânia esses dias falou lá de Portugal, lá a diferença de fuso, todo lugar, cada lugar, lá no Oriente, as montanhas banhadas pela luz solar. Isso na Terra. Agora existe lá em Júpiter, em Saturno, em Marte. Isso no sistema solar. Tudo um pontico de nada. Existem trilhões de estrelas que são sóis no infinito. Esse é o plano divino silencioso. Mas há uma outra voz silenciosa do plano divino, que é silenciosa também, uma voz silenciosa, que fala o quê? A lei é viva. Esse é o outro lado da justiça, da lei divina, do plano divino silencioso, calado, quieto, tranquilo, e que nos fala silenciosamente. A lei é viva. A justiça não falha. A justiça não falha. Esquece o mal para sempre. Esquece o mal para sempre. Semeia o bem. Ajuda
a todos e automaticamente te ajude. O tempo não para. Se agora encontramos o nosso ontem, tenhamos a convicção e não nos esqueçamos de que hoje será a luz ou a treva do nosso amanhã. Isso a lei nos fala silenciosamente. Que recursos temos nós em nossas existências? Que facilidades possuímos, entre tantas? Uma delas, repetitivamente, é a prece, a oração. Precisa fazer disso um vício. Mas não um vício mecânico automático, um vício consciente. Puxa vida, é imprescindível a oração. As criaturas atendem as próprias criaturas. Oramos a Deus e Deus nos concede criaturas que ajudam criaturas que nos ajudam. Fluxo e refluxo do hálito do Criador está presente em toda a natureza, em todo o cosmo. Através de seres incontáveis, esse fluxo é canalizado, transforma a energia e nos atinge. Através dos ambientes, das inúmeras criaturas que povoam o cosmos, através do instinto, através da inteligência, da razão, da humanidade, da angelitude, das mais variadas formas, o fluxo do Criador chega até nós, modificando a energia e nos respondendo através da prece. A prece é uma comprovação matemática da lei de ação e reação. Prece é ação. Reação é a consequência da prece. Solicitações, reivindicações medianas, vulgares, encontram efeito imediato ou remoto de acordo com a solicitação. À medida em que as nossas reivindicações e anseios forem se sublimando cada vez mais em interesses mais amplos, espiritualizados, atingem os níveis mais altos e descem sobre nós num fluxo só perceptível através da continuidade, da intensificação, da manutenção, do recolhimento da nossa prece. Se a gente diz que o dia com 24 horas é muito, 10 minutos por dia que sejamos dedicados à prece é um investimento extraordinário, espiritualmente falando. O esforço mental em busca da lucidez e da percepção que favorece os fatos. Nós só vamos ter os fatos, as ocorrências das nossas existências favorecidas, entendidas, quando nós as percebemos, quando nós atentamos que elas estão acontecendo. E a prece nos favorece essa percepção. Nós vamos receber passes noturnos durante o sono. Nós vamos receber atuação no nosso perispírito. Grandes males serão diminuídos pela ação dos espíritos. O corpo físico é moldado pelo corpo espiritual. Se faz no corpo espiritual uma intervenção, repassa para o corpo físico, promove a saúde, evita uma série de distúrbios, e tudo isso é facilitado através da prece, que desencadeia uma passividade construtiva. A prece desencadeia essa passividade construtiva, que fica mais fácil para os espíritos agirem, atuarem no ajuste do corpo espiritual em detrimento da consequência sobre o corpo físico. É lógico que existe o quê? Os nossos merecimentos, que nós trazemos, conforme se diz, nós somos atraídos com circunstâncias, meio familiar, família, cidade que nascemos, local, condição social,
Nós somos atraídos ou atraímos. Tudo vai ser de acordo com as conquistas já feitas ou de acordo com as conquistas que precisamos fazer. Aquilo que precisamos redimir é conquista a ser feita. Aquilo que eu preciso corrigir, aquilo que eu preciso acertar, que eu preciso resgatar, é conquista a ser feita. E as conquistas já feitas também pesam na balança, contam. Agora, independente das conquistas feitas ou a conquista a redimir, nós temos mais vantagens que desvantagens. A encarnação é um presente divino para todos nós. Então a prece, a oração é o meio mais seguro para se conectar com as entidades espirituais. É o meio mais seguro. Não existe outro. Vou ficar quieto aqui tentando sintonizar, canalizar uma entidade espiritual às regiões superiores do plano espiritual. Tudo bem. Mas o pensamento ainda é ele é solto. É que nem quem escreve. Você pode pensar muita coisa. Quando você para e começa a escrever, você retém, você fixa o pensamento no papel. Tem gente que escreve e depois que escreve se surpreende com o que escreveu. Nossa, eu que escrevi isso. Por quê? Porque está na pessoa. Mas ela conseguiu reter ali. Da mesma forma a prece. Você só pensar é uma coisa, você verbalizar. No silêncio, no seu quarto, fechadinho, Senhor, faz com que em mim exista a receptividade das vossas emanações, dos bons espíritos, que eu possa abrir minha mente e receber, entender, ir ao encontro daquilo que seja melhor para mim. Com humildade, com simplicidade, pedindo orientação, porque nós precisamos de ajuda. É uma pretensão, uma vaidade, um equívoco, uma ignorância nossa achar que nós somos autossuficientes. Não somos. Precisamos de ajuda espiritual. É claro, senão não estávamos nem reencarnados. E mesmo quem está reencarnado, que nós não sabemos como é, os espíritos de luz, precisam de ajuda. É infinita a trajetória. Os espíritos que estão à nossa frente há bilhões de anos, trilhões de anos, eles não são Deus. Nós não sabemos o que é Deus, ninguém sabe. A fonte, a origem. Mas isso também não interessa, porque não vamos entender. Interessa sim a gente questionar, falar, né? Lógico. Trocar ideias, mas não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas às vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. A pergunta já é confortadora. Os espíritos iluminados também buscam um auxílio superior. Puxa vida. Bom, geralmente nós temos o que? Dor, né? A dor, sofrimento. E geralmente a dor, o que é? É a culpa sepultada dentro de nós. Culpa sepultada dentro de nós. É um tempo ainda. Quando a culpa está isso. A culpa está sepultada dentro de nós, lá do passado. Isso que é o grande problema. Por isso que nós temos lá o que? O tratamento de males da alma. Tratamento de males da alma. Reavivar certos centros da memória e enfraquecer outros. Sabe o que é isso? Sensações do presente cedem às sensações do passado para onde está imobilizado, está fixado. Sabe o que é isso? Apometria. A gente vai reavivar reminiscências do passado, refazê-las, reavivar ou enfraquecer outras, para reajuste ao futuro. Estudo em nível espiritual. Aí a gente volta lá naquele período, aquilo que causou. O que causa isso que está acontecendo com a gente às vezes? É algum acontecimento lá de trás. Porque na vida anterior nós desencarnamos, nós adoecemos, nós tivemos dificuldades,
nós tivemos litígios, nós tivemos contato com alguém, em paixões, em negócios, em trabalho, em filosofia de vida, em locais, em situações abusivas, bem sucedidos financeiramente ou não, uma e outra levando a atitudes consequenciais, às vezes problemáticas, que atingiu pessoas. Isso tudo causa impactos em nós, como as coisas do presente também causam. E essa revivescência das coisas do passado, que a apometria traz à tona em nível espiritual, por isso que nós não nos lembramos, gera o quê? Exatamente isso, aquelas despolarizações e polarização. Enfraquecimento de certas coisas e tal, assim, coisa instantânea. Aí você pega e aquilo passa, você nem, e volta à normalidade. Quando a pessoa volta à normalidade, ela se sente normal. Vai para casa, nossa, passei por um tratamento de apometria, falaram umas coisas lá que viram isso, viram aquilo, mas tá tudo bem. A vida dela começa a modificar, ela não percebe. Isto é, modificar no sentido de uma melhoria, no desfazimento de determinadas perturbações, conflitos, amarguras, tristezas, angústias. E com isso já teve muita solução em assuntos relacionados a pânico, medo, depressão, timidez, violência, nervosismo, vício, até inclusive constituição de lar, de família, encontro de pessoas, gestação, uma série de coisas. Milagre? Não, não é milagre. É uma coisa natural. Essa complicação que nós somos e que nós vamos entendendo aos poucos, e que a apometria deu um passozinho e que outros passos mais à frente virão, cada vez nós vamos compreendendo mais a nossa estrutura, vai pegando lances da nossa intimidade e vai trazendo, vai expondo. Aí você ouve alguma coisa, eu vi tal coisa, falou tal coisa, você não vi sentido. Você não viu sentido na sua consciência vígil, mas a sua percepção extrasensorial para cérebro, o cérebro espiritual também está analisando e vendo aquilo. E aquilo você vai processar, reprocessar, vai fazer um download depois daqui para lá, né? E vai reajustar e vai rever. E muitas vezes ocorre isso durante a noite, no sono. Mas a gente não se lembra. Vai passar e nós não vamos nos lembrar. Tem um caminhão fazendo barulho aí, gente. A gente não vai se lembrar. O nosso pensamento fabrica formas que nós utilizamos na vida. Nós utilizamos essas formas que são fabricadas na nossa vida. A consciência traça o destino e o corpo reflete a alma. Mas o corpo reflete a alma, poxa vida. Sim, o impulso do espírito é que agrega a matéria, mas puxa vida ainda aí. Quer dizer que eu sou assim, desse jeito, com essa aparência, tal, dessa forma, por causa do meu espírito? Uma debilidade, uma fraqueza, uma imperfeição até devido ao espírito? Nós temos infinitas possibilidades. A nossa participação pessoal é contundente, existe, só que física e mentalmente essa participação que existe, ela varia ao infinito, cada ocasião manifestando uma parte dela. Então em nossas vidas, cada vez que nós nos manifestamos para formatar o nosso corpo e as circunstâncias que nós vivemos, em cada ocasião é um pedaço de nós. É uma fagulha do infinito que somos nós, que vai estar canalizado pela espiritualidade superior, por Deus, vamos falar assim, para que elabore uma circunstância X que favoreça uma experiência tal. Então eu posso, por exemplo, nessa vida, como se isso pudesse ser, né, verdade, vamos supor, ser inteligentíssimo, um PhD, um extraordinário de um matemático. Não me peço para fazer nenhuma raiz quadrada, viu, gente?
O extraordinário matemático é um exemplo. Uma sumidade. Porque eu fui projetado, me facilitei a projeção da minha estruturação, observando, canalizando uma fagulha, um pedaço da minha capacitação psíquica para que aquilo pudesse se expandir, concomitante com outras atividades. Não é só uma coisa. Chega numa próxima vida, aquilo é suprimido e uma outra manifestação se destaca. Por isso então que nós temos várias experiências em várias circunstâncias. Não adianta eu ser sempre um excelente pintor, e todas as minhas encarnações eu vir ser pintor, ser pintor, ser pintor. Eu preciso ter uma outra atividade, ainda que seja obscura, que seja como for, para que eu desenvolva aptidões. É assim que a sabedoria cósmica fez. Então pode até ser que um Einstein, um Beethoven, um Michelangelo, um Leonardo da Vinci, né, um Machado de Assis, uma pessoa de intelecto avantajado, em uma encarnação posterior ou anterior, venha com aquilo suprimido para desenvolver outras aptidões. Ao mesmo tempo que as aptidões morais, as aptidões sentimentais vão também se desenvolvendo. Mas não é uma coisa de linha reta, só isso, só isso, só isso, só isso. Então nós participamos da formatação do nosso corpo de acordo com as necessidades que teremos, de acordo com as condições de vida que teremos, do tempo de existência que teremos, da estruturação fisiológica que se faz necessário para desempenhar as nossas atividades. Nós participamos, mas existe também, é claro, a participação superior lá de cima, que nós nem entendemos, mas que é presente. Não cai uma folha da árvore sem que Deus o queira. Então, você não é autossuficiente, você se faz. Você é responsável. Você arca com os seus atos, arca com os seus atos. Você vê a vida, você vê nas circunstâncias que você precisa. Mas a sua participação é coadjuvada por uma participação sublime. Não poderia ser de outra forma. Nós não nos autofizemos. Nós não somos criador, nós somos criatura. Quizá seremos um dia co-criadores, é o que se pressupõe no caminho da evolução. Nós somos infinitos, isso nós sabemos. A doutrina espírita diz assim: nós somos infinitos. Infinitos. É uma ideia assustadora até. Mas a gente olha o cosmos, a gente vê, né, de repetindo as estrelas, uma estrelinha que a gente vê. Olha o céu hoje à noite. Viu uma estrelinha? Tem trilhões, bilhões, é infinito o número de estrelas. E aquela estrelinha é um sol. Algumas parece que nem existem mais, só a luz que está vendo. É um sol imenso, 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 milhões de vezes maior que a Terra. E alguns maior que o nosso Sol, maiores que o nosso Sol. São bilhões, são trilhões. Se a gente ficar aqui 1, 2, 3, 4, 100, 101, 102, 1000, 1001, 1002, 2000, 10 mil, 200 mil, 500 mil, 501, 500 mil e 1 bilhão e 1 bilhão e 2. Se a gente for contar, já perturbou, já encheu as paciências. Agora imagine como cada um destes astros foi feito. Não foi tudo num instante só. Cada um no seu tempo, a Terra no seu tempo. A Terra começou com uma bola lá, né, de fogo. Emanou-se do Sol. Foi resfriando, a gente sabe mais ou menos a história da geologia. Foi esfriando, as espécies foram surgindo, se desenvolvendo. Esse planeta maravilhoso, planeta azul. Então, se a gente não entende o mundo físico, óbvio que a gente não vai entender Deus. E como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso é óbvio que é em espírito, porque Deus não é um velhinho de barbas brancas ou barbas pretas pintadas. E os espíritos não estão no céu tocando harpa paraguaia eternamente, louvando o Senhor.
Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus em espírito. Se nós não entendemos Deus, por analogia, temos muito mistério em torno de nós mesmos. E não somos os únicos cidadãos do cosmos. A doutrina espírita fala isso também, mas se a doutrina espírita não falasse, já era a época da... Se a doutrina espírita se calasse, não falasse nada, se os cientistas estudiosos, nós homens, nos dedicássemos de fato a estudar as coisas, chegaríamos às conclusões óbvias. É claro que existe vida em outro planeta, é claro que os mundos são habitados, é lógico que nós somos eternos. Os filósofos do contra é que é lógico. De onde você tirou que é lógico? A vida você não entende, vocês, os PhDs e PhDeus da vida, querem contraditar. Não tem como ser de outra forma. Então, mesmo que o Espiritismo não o dissesse, isso aí, por isso que o Espiritismo tem a sua beleza, porque não é uma doutrina. Doutrina não é dogma, não é é doutrina, porque se consolidou, né? Codificou. Mas não é um dogma. Acredite que é assim, não. É um princípio natural. Quem pode dizer que o mundo, que o universo é finito? É infinito. Quem que vai dizer que não tem vida noutros planetas? Só se a gente for muito precário, muito bairrista. É óbvio que tem que ter. São inúmeros sóis, inúmeras galáxias. Quem que vai dizer que o sentimento, o amor, o carinho, o afeto, a inteligência, a elucubração mental, o raciocínio, o gênio vai perecer? É o corpo que perece. É o corpo físico. A beleza da vida está na natureza, no cosmos, esse encanto que existe. E nós, a nossa vida. A nossa vida é bela. A nossa infância, a nostalgia, a saudade, a convivência, as pessoas, amigos, os prazeres, as diversões, o estudo, a música, a poesia, o enternecimento, o carinho, o filho, o amor, os sentimentos, as experiências, a história, a biografia que a gente pensa na nossa existência, na nossa vida. Tem muita coisa bela. Para que a gente entenda um pouco de mundo espiritual, é como a gente tem que pensar nisso. Um virtuoso do violino, nossa, como ele toca violino muito bem. Não é de graça. Ele estudou, ele pensou muito naquilo. Precisou de treino, precisou de estudo. Um cientista tem que passar a noite no quarto estudando. Um jogador de futebol lá, vamos falar lá do nosso... o Cristiano Ronaldo, que todo mundo fala. Treina, se dedica para ser um jogador de futebol. Então, aquilo que você busca, você obtém os resultados. Se a gente quer ver espírito, quer saber mundo espiritual, quer conhecer as questões espirituais, não sobrenaturais, espirituais, tem que pensar, tem que estudar o assunto. Aí vem os nossos amigos materialistas, não, estudo é besteira, mas nunca parou para pensar, para refletir, não teve a humildade de se dedicar, de se autoanalisar, para ver a possibilidade ou não desses princípios terem alguma veracidade. Então, quanto mais nos dedicarmos ao estudo, à reflexão, à percepção, a possibilidade de termos uma resposta é maior. Porque é muito complexo. Não dá para ver espírito, é outra matéria, é outra dimensão. Muito complicado. Está na hora, gente. Lembremos-nos de que tudo na vida tem uma razão de ser. Lembremos-nos de que cada dia será como Deus quiser. Guardemos essa frase, acho interessante.
Cada dia será como Deus quiser. Vamos às nossas vibrações? Senão passa da hora. Vibrações é a gente pedir. A gente pede, joga para o mundo espiritual, considera, pede, reivindica que os nossos amigos espirituais, que têm atividades ininterruptas, sigam o fluxo do nosso pedido e possam ir até os locais que a gente menciona, ou até as pessoas. Aí o que eles fazem? Eles vão, para nós que estamos aqui falando, né, via internet, nossa, chegamos a isso, né? Se falássemos assim no tempo dos nossos avós, olha, a gente vai fazer uma live. Só que é isso? Live? A gente fala e as pessoas nas casas delas podem ter contato com a gente. Ah, que é isso? Você está brincando, isso não existe. E achar que era uma ficção. Só que isso já existe. E o que existe aqui, existe há muito tempo no mundo espiritual. Lá primeiro, depois aqui. Queira ou não queira, é por isso que a meninada, a criançada já mexe em celular, já com facilidade. Ah, por causa dos nossos tempos. É porque lá já tinha, sabe? Mas isso é outro assunto. Então lá já existe isso. Então quando a gente fala aqui a respeito de uma vibração para alguém de algum lugar, qualquer coisa, a gente fala, nossa, mas você está vibrando para a pessoa que está lá do outro lado do mundo. Para as entidades espirituais, a comunicação é a coisa mais simples que tem. Alguém aqui canaliza um mentor lá em outro lugar. Fulano, existe um pedido para tal pessoa aqui. Pedidos segundo nosso Pai misericordioso que está lá no céu. Os pedidos que as pessoas fazem, elaboram de coração, nunca ficam sem resposta. Verifica o que está acontecendo, um chefe fala. Verifica o que está acontecendo. Vê o que pode fazer com a pessoa. Ajuda a pessoa. Ampara a pessoa. Equilibra a pessoa, sustenta, faz aquilo que pode ser feito. E quando a gente faz as vibrações, é assim que acontece. Vamos lá, gente. Eu vou pedir aqui, nós vamos pedir com muito carinho, tá bom? Lógico. E todos vocês. Primeiro peçamos para o nosso lar, para os nossos familiares, as pessoas que nós estamos pensando, dedicarmos a alguém, conforme a dona Cristiana fala, né? Dedicarmos a alguém a nossa vibração, pensarmos em alguém, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos afetos, nossos desafetos, quem eu seja, pessoas da nossa convivialidade, conhecidos todos. Estendamos a quem a gente pensa que está sofrendo, que está. Esse pensamento, o plano espiritual capta. Fulano que está lá anônimo, nem sabe, está lá sofrendo lá numa tapera lá, precisando que alguém leve alguma coisa porque está faltando coisa, está faltando alimento. A vibração, o mundo espiritual, eles estão vibrando para alguém. Quem? Alguém eles vão achar. E vai até lá. Vai. Podemos ter certeza. Vamos pedir. Então a gente pede para tudo e todos. Intensificamos posteriormente na nossa particularidade as nossas orações. Nesse momento nós vamos pedir então para o senhor Sebastião Alencar. Está no Hospital Fornecedores de Cana de Piracicaba. Ele está internado nesse hospital, Sebastião Alencar. É pai do nosso irmão lá, o Márcio, que faz aquelas preleções que me deixa encantado, sabe? Mas agora, o Márcio, vibração para você também, viu, meu filho? Mas é para o seu Sebastião Alencar as nossas vibrações. Vibrações de muito carinho. Mariane está na Santa Casa. O que é isso, Mariane? Mariane Mazante. Lá na Avenida Mar del Plata, 145, apartamento 119. Vibrações para Mariane, né, Mariane? Vamos pegar aí uma anestesia, uma recuperação, uma intensificação dessas células aí, parar com essa dor e logo para casa. Caravana de hoje que vai fazer o trabalho aí nas ruas aí, poxa vida, o pessoal nota 1000, viu? Tem que vibrar por vocês bastante mesmo, sabe? De coração, e
A gente já sabe, né, que a espiritualidade está com vocês. Tem até cachorrinho aí na frente, lá uns cães aí tomando conta. E vocês tomem cuidados, que foi recomendado. Mas vocês estão sob vibração de muita paz. É lá o Daniel, a Flávia, Suzete, Cláudia, Giovana, Mary, o Bruno, Guilherme, Bárbara, Felipe, Vinícius, Jonathan, Albertino e tem aqui Vânia. Vibrações de muita paz a todos. Muita ajuda a todos vocês. Vão em paz, viu, gente? Muita paz. Pelo desencarne de Dona Alice, mãe de Dona Vilma Barbosa, que faleceu hoje lá em Bauru, as nossas vibrações para que seja amparada pela espiritualidade. Peço para o João Vitor de Paula Correia. E pedimos para todos, pedimos para o Farol, para todos os nossos assistidos, para todos os nossos amigos, todos os nossos conhecidos, todos os assistidos do Farol, desde quando o Farol começou, onde estejam, todos eles. Paz na terra, paz no Brasil, viva o Brasil, viva a nossa independência, viva. Obrigado, gente. Muita paz, um ótimo final de semana, muita alegria nos corações. Correção dos nossos íntimos, da nossa felicidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, gente. Muito obrigado. Vamos controlar melhor o horário, gente. Desculpa, viu? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos mesmo, a todos nós. Muita paz. Graças a Deus, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Paz.